E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e com o Bitcoin subindo aí 17, né, acima dos 17.200 dólares agora, meio a rumores de reabertura no mercado chinês. Então vou passar nisso hoje, vou passar no que a gente pode esperar aí para a semana que vem, as maiores probabilidades e cenários do mercado, logo depois da... Pessoal, como vocês devem ter reparado, e principalmente quem me acompanha nas redes sociais, eu não postei vídeo ontem justamente porque o cenário não só se mantém o mesmo, mas não teve muita mudança, tá? Então ontem o cenário estava bem parado e ele continua, ao meu ver, graficamente tendo a consolidação, mas eu vou passar nisso aqui com vocês. Mas o mais importante desse vídeo é falar sobre a reabertura, possível reabertura aí da política Covid-0 lá nos mercados asiáticos, qual que é o impacto que isso está causando nas bolsas do mundo inteiro e também no mercado cripto e no Bitcoin e também fatos importantes para a gente estar ficando de olho para a semana que vem, que muito provavelmente vão abalar o mercado e todo o mercado está esperando esses exatos fatos. Mas vamos agora começar o vídeo, né? Primeira coisa, né? As bolsas da Ásia fecham em alta, de olho em dados e reabertura da China. Não só falando em relação à reabertura da China, mas a inflação, né, o índice de preço do consumidor e do produtor lá da China, que é o IPC e o IPP, eles estão respondendo muito bem e possivelmente o mercado ele vai começar a reverter a política de Covid-0, principalmente de uma questão mais econômica, né? Ou seja, lá na China, eles adotaram essa chamada política Covid-0, onde eles vão fechar todo o país para evitar eventuais contágios, né, de Covid, eventuais variantes, ou então caso aconteça alguma coisa nova lá, não transmitam para o mundo. Fizeram um lockdown absurdo dentro das cidades gigantes. As pessoas, inclusive, tiveram que ficar trancadas dentro de casa. Teve caso até do governo soldar a porta das pessoas para elas não saírem. Teve incêndio onde as pessoas não conseguiram se salvar por conta disso. E agora está começando a reverter essa chamada política e começar a reabrir os mercados para o exterior. Atualmente a China ela é a segunda maior economia do mundo, só perde para os Estados Unidos, a segunda maior importadora e a maior exportadora também. Então ela reabrindo, ela não só vai consumir muitas commodities, que seriam as matérias-primas, principalmente as derivadas do minério de ferro, né, porque elas produzem muitos itens de tecnologia, né, muitos materiais aí voltados para a área da computação e da tecnologia. Os próprios celulares são praticamente todos produzidos lá, mas também vão exportar bastante. Então isso reaqueceria a economia global e obviamente os mercados ficam bem felizes e animados com isso, né? Outra coisa é sobre os dados de inflação, onde está tendo uma desaceleração, então está tendo uma deflação lá, por conta dessa melhora na questão econômica e possivelmente nessa questão aí de abrir as portas para o mundo, tá? É por isso que provavelmente os mercados subiram ontem. A gente vai passar aqui no S&P 500, vou mostrar para vocês que tem até um gap de alta lá no mercado futuros e no mercado cripto também não foi diferente. Outra coisa que eu queria passar com vocês, eu estou aqui no calendário econômico do site do Investing e na semana que vem, olha só, isso aqui é o calendário para a próxima semana, a gente tem dois fatos extremamente, sério gente, é extremamente importante mesmo. Todo o mercado está esperando justamente essa decisão para saber o que vai fazer. A subida que a gente viu aí ao longo das últimas semanas foi por conta da expectativa do pivô, que é quando o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vai começar a abaixar a taxa de juros de 75 pontos base para 50 pontos base, e essa é a expectativa que aconteça na quarta-feira. Na quarta-feira a gente vai ter a declaração do FONC e juntamente com a divulgação da taxa-alvo de juros, onde o presidente do Banco Central Americano vai explicar quais vão ser os próximos passos aí para 2023 para a economia americana e consequentemente, né, a economia global, uma vez que os Estados Unidos é o maior país do mundo, tá? Em questões econômicas. E isso, né, é onde os mercados estão esperando esse resultado para saber. Então eles já estão aguardando e precificando que a taxa-alvo de fundos ela suba 50 pontos base, 0,5%. Caso suba 75, a gente pode ver uma queda. Por que caso suba 75? Porque um dos indicadores que vai sair na terça-feira, um dia antes dessa coletiva, é o IPC, que é o índice de preço do consumidor que mede a inflação. E o motivo pelo qual a taxa de juros ela vem subindo ao longo desse ano é justamente para conter a inflação. No mês passado, houve um IPC legal, de acordo com o previsto, né? A taxa de juros
taxa de juros não, o índice de preço do consumidor, a inflação, ela aumentou muito menos do que o esperado. Então foi uma coisa ótima para a economia. Por conta disso, a taxa de juros ela pode vir um pouquinho menor. Mas se na terça-feira o IPC ele vier acima do esperado, ou seja, no mês de novembro, esse último mês que passou, o preço das coisas lá nos Estados Unidos de fato aumentarem acima da projeção, pode ser que no dia seguinte essa taxa de alvos de fundo siga em 75 pontos base, o que seria péssimo aí para o mercado, tá? Passando aqui no nosso order book do Bitcoin, antes de passar no Bitcoin propriamente dito, a gente está numa região de resistência, a gente consegue até ver como que aumentaram a quantidade de tokens vendidos, né? Se vocês pegarem os meus últimos vídeos, vocês vão ver que tinham muito token de gente comprada, esse lado verdinho, e pouco token de gente vendida. E agora, como a gente está próximo a pontos de resistência, próximo a pontos onde as pessoas elas estão presas, vão começar a surgir ordens, bem como eu venho falando aqui. A gente tem alguns tokens aqui de curto prazo, né, que seguram esse livro de ofertas. Olha só as muralhazinhas aqui, olha quanto tem muito token aqui junto nesse único ponto próximo aos 17.200. Muito cuidado com esse ponto. E nos 17 mil dólares a gente tem um pouquinho aqui, mas nada demais. Eu acho que os 17.200 é onde tem mais token propício também à manipulação. Se cancelarem essa muralha aqui, ó, provavelmente a gente vai ficar com muito mais token alocado para venda do que para compra, o que reforça que a gente está em um ponto de resistência. E antes de passar no Bitcoin e nessa subidona que a gente teve aqui ontem, eu queria ressaltar que isso também aconteceu no S&P 500. Olha só, estou com os contratos futuros abertos do S&P 500 e olha aqui o que aconteceu de ontem para hoje. A gente abriu um gap, né? Olha só, a gente fechou nesse ponto e abriu nesse ponto. Esse espaço sem negociação é chamado de gap e foi um gap de alta, né? Que ele aconteceu aqui para cima justamente por conta da euforia dos mercados face à possível reabertura aí do mercado asiático. Só recapitulando, pessoal, a gente segue numa tendência de alta aqui no S&P 500, tá? E essa notícia do mercado asiático talvez tenha dado uma pequena euforia para a gente continuar nela. Mas eu acredito que ao longo do dia, né, principalmente daqui a pouco, às 10h30, que o mercado, esse aqui é o índice futuros, quando o mercado tradicional mesmo abrir, a gente vai ver uma eventual precificação dessa reabertura, possível reabertura do mercado chinês. Mas vai ter a precificação e o que o mercado vai esperar mesmo são os dados aqui, ó, macroeconômicos que vão ser divulgados aí na semana que vem. E se vier conforme esperado, eu acredito que a gente possa até ver uma continuação do movimento de alta, onde os investidores vão provavelmente querer precificar a próxima reunião que vai acontecer em janeiro. E lá essa reunião em janeiro, se aumentar só 50 pontos base, pode ser que eles sigam nesse ritmo aí, o que é uma coisa boa para a economia, que mostra que o Banco Central americano ele está começando a olhar pelo lado econômico e a inflação está começando a ser contida. Agora, se a gente vê que tem um aumento de 75 pontos base, galera, a gente pode continuar nessa caída. Lembrando também que o mercado tradicional está em tendência de baixa, tá? Então, a gente simplesmente está em busca de um topo descendente no gráfico maior contra a região aqui dos 4.300, 4.400 pontos para possivelmente continuar essa queda. Então, se os indicadores macroeconômicos vierem ruins, vierem pior do que o esperado, a gente pode formar esse topo descendente contra os 4.300 pontos. Beleza? O Bitcoin, rapidinho aqui pra gente, o que está acontecendo nessa sexta-feira de jogo do Brasil. Sinceramente, a gente teve uma subida ontem, mas o cenário segue dentro da consolidação. Se a gente olhar aqui no curto prazo, o Bitcoin ele vem se comportando aí entre os 16.700 e a região dos 17.400, 17.300 por aí. É um grande range, uma grande consolidação e até agora não teve nada que me prove que a gente está saindo dessa consolidação. Inclusive, nossa, tá difícil de selecionar aqui, eu só queria puxar isso aqui um pouquinho para frente para ficar mais nítido. Mas inclusive se a gente pegar aqui num gráfico maior, olha só, e ver todo esse movimento aqui, a gente vê que é simplesmente uma correção de toda a queda que a gente teve desde o crash do pânico da FTX. Então, por isso, o mercado,
no médio prazo, ele segue, ao meu ver, ainda sem força, sem conseguir passar de níveis importantes de Fibonacci, ainda lutando fortemente contra a região das médias. Olha só, ele ainda não superou a região das médias, continua aqui consolidado, sem um volume importante, né? Para mim o volume ele segue aqui meio que caindo. Olha só, a gente tá mais ou menos aqui na média, essa linha laranja aqui é a média dos últimos 20 volumes, que atualmente tá nesse pontinho aqui. Então não teve nenhum volume interessante que mostre que a gente pode ver essa pernada continuar, mesmo com a abertura do mercado asiático. Então tomem muito cuidado com isso, porque, galera, no longo prazo, no médio prazo, a tendência é de baixa, e até que me prove ao contrário, eu vou continuar vendo desta forma. E por último, nosso sentimento tá muito bom, tá, pessoal? Pode ser que a gente até tenha uma continuação desse movimento de alta, justamente porque tem muita gente shortando agora. Se tem muita gente shortando, as sardinhas estão shortando, a maior parte do mercado ela tende a errar. Hoje eu tô um pouquinho fanho que meu nariz ele tá bem ruim, tá, pessoal? Então vocês me desculpem aí, de verdade, mas o que importa é o conteúdo, isso aqui a gente tem de sobra. Tem uma resistência muito forte aqui dos $17.300. E obviamente todo mundo vai querer shortar contra essa resistência. Se a força das sardinhas e a força vendedora for muito grande, igual a gente está vendo muitos tokens alocados aqui para vendas, obviamente, né, a tendência é que a gente dê uma corrigida, e caso a gente dê essa corrigida, esses shortadores eles não são bobos, eles vão realizar lucro, a gente vai ver o long short ratio subindo de novo, e ele sempre vai tender a mostrar que caso a gente rompa um ponto, principalmente nessa época de indecisão e consolidação, ele vai servir para confirmar, mas ele não vai antecipar nada. Ele mostra para a gente que agora a maior parte do mercado está shortando. Se o mercado continuar subindo, essa galera vai se ferrar. Então vai ter muito stop, muita liquidação, e a gente pode ver o mercado subir com força, o que confirmaria um rompimento, e o Bitcoin podia ir para regiões mais acima aí dos 17, 18 mil dólares. Mas caso o mercado ele siga caindo, a gente vai ver o contrário acontecer, o sentimento virar, porque quem está shortando vai pegar o lucro e colocar no bolso, e quem quer comprar, vai comprar próximo a esse suporte. Então vai acontecer justamente o contrário, o que estava rolando aqui em cima, olha só. Todo mundo aqui estava comprado, né? Quase que 2 compradores para cada vendedor. E à medida que o preço foi subindo, novamente eles foram colocando lucro no bolso. Então as pessoas elas estão operando essa grande consolidação aqui, ó. Nem tão grande assim, na verdade, né? Uma consolidação aí de mais ou menos 8 dias, uma semana. Mas o pessoal está operando dentro disso, buscando compras aqui embaixo, buscando vendas aqui embaixo. Certo? Considerações finais. E o que eu estou de olho? Para mim, o Bitcoin ele segue numa tendência de baixa, então eu volto a repetir que a minha maior posição é dólar. Estou dolarizado, esperando o mercado ter uma decisão, e face a tendência de baixa, face a incerteza da economia americana e a possível já precificação do aumento de 50 pontos base, e fraqueza do mercado cripto também face ao mercado tradicional, né? O mercado tradicional ele já subiu e já tá lá em cima aqui, ó, já tá lá em cima. O mercado cripto ele tá fraquinho aqui, sem passar do 382. Eu acho que se o mercado tradicional tiver uma queda, o mercado cripto pode cair muito mais. Por isso eu sigo bastante dolarizado. Se o mercado cripto resolver subir, cara, não tem problema, aqui tem uma resistência muito forte, então eu vou fazer algumas parciais de posições que eu tomei aqui embaixo nos 15.800 e vou guardar um fundo ascendente para eu reentrar, sabendo que eu tenho a segurança de possivelmente operar numa tendência de alta mais forte, mais saudável, com risco de retorno mais favorável para eu estar conseguindo pesar um pouquinho a mão e quem sabe estipulando isso aqui como fundo. Caso contrário, né, eu sigo dolarizado e se o preço resolver cair, eu lucro com a queda mesmo não operando, porque não operar também é operar, beleza? Então, eu acho que todo o setup que está acontecendo aqui, né, o check-in geral do que está acontecendo no mercado, eu passei aqui para vocês. O vídeo deu até um pouquinho mais de tempo que o normal, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se não conhece o canal, se inscreve e deixa aquele like, que isso ajuda demais. Não esquece de comentar aqui o que você acha dessa série de vídeos que eu faço de forma diária aqui no canal. E no mais, eu vou ficando por aqui. Me siga nas redes sociais. E valeu, galera. Ótima sexta. Falou! Uhum.